Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Tem crente aqui? Avivado? Amém. Que honra. A gente se sente tão honrado de estar nessa igreja linda, tanto o prédio como as pessoas, começando com os pastores, né? Que casal lindo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E você sabe que a gente já esteve aqui em Palma há alguns anos atrás, mas algo que acontece em Palmas é um progresso muito violento, rápido, né? E eu sei que Deus tem grandes coisas para essa cidade, vocês estão cientes disso. E eu tenho certeza que Deus não vai pegar um monte de chinês lá da China e trazer para ganhar essa cidade para Jesus. Ele vai usar vocês mesmo que já moram aqui. Amém? Amém? Você não está aqui por um acaso. Talvez você veio para cá pensando que você veio para cá para ganhar dinheiro, fazer a vida, construir um patrimônio. Mas deixa eu te dizer, Deus te trouxe para cá com segundas intenções. Você está enganado. Deus quer te usar grandemente. E eu quero agradecer muito o convite, né? Que esse casal fez para mim, o pastor Jacques, pastora Meira, que agora, não sei se vocês sabem, mas nós estamos caminhando com o pastor Jacques, pastora Meira. Eles foram parar lá no meu território, lá onde eu cuidava, e aconteceu que agora eles não tiveram escolha, né? Então, tiveram escolha, agora eles têm que caminhar com a gente, mas está sendo uma experiência maravilhosa. A igreja de Curitiba está indo muito bem. Obrigado que vocês pegaram esse casal, o melhor que vocês tinham aqui, falaram: manda o melhor para aquela cidade, porque Curitiba vai dar muita alegria e orgulho para vocês aqui. Vocês vão falar: olha, sabe quem que está lá? Meu pastor. Vocês vão falar bem dele mesmo, mais e mais. E vocês já viram, estou acompanhado pela rainha de Sabá. Não é fraco não, eu não ando mal acompanhado não, eu só ando com a rainha de Sabá, gente boa. Essa menina que me acompanha se apaixonou por mim, e desde então me apaixonei por ela, e a gente já está nessa vai fazer 34 anos, né, amor? Mas eu casei com ela, ela estava com 12, por isso que está desse jeito. E Deus nos abençoou, nós, fruto do nosso amor, saiu uma família linda. Tem uma foto aí, amor? Vai rolar. Ó, essa aí é minha família. Essa é minha família. Eu lá atrás com minha gata. Essa moça aqui da direita de vocês, para cá, é a Letícia, minha primogênita, casada com Paulo, casou em São Paulo agora, ele paulista, mas come mais açaí do que paraense. Fiquei triste, muito triste, porque eu pensei, ainda bem que vai casar com paulista, ninguém vai pegar meu açaí, gosta mais do que eu. Gosto de tudo do Pará. E Letícia me deu o meu primeiro netinho, João Paulo. Qualquer dia desse a gente inclui ele aí nas fotos, né? E aí o Rafael é o do meio, o filho do meio, tá solteirão aí, tá recebendo currículo, tá recebendo currículo. Ele está hoje fazendo a nossa escola em Fortaleza, GMS. Mês que vem eles vão para o sertão pregar em Picos, vai ficar um mês lá evangelizando com a turma. Tem 2 irmãos jovens daqui também, né? Da igreja. Parabéns, que a igreja aqui está pegando a visão do GMS. E quem vai para o GMS no próximo semestre daqui? Já tem alguém aqui? Cadê os adolescentes, jovens aqui? Vamos lá. A gente sempre vai lá, eu e a Marileia, nós vamos lá, a gente passa uma semana, é muito gostoso. E essa caçulinha aqui, a moreninha, né? A Daniela, ela está noiva. Tudo indica, por ela já teria casado, só que eu ainda não deixei, né? Mas tudo indica que em julho ela casa. Esse rapaz aí, para quem não sabe, ele chama Daniel. Ela é Daniela, ele é Daniel, então a gente chama os Danis, né? Os Danis. O Daniel, para quem não sabe, ele é neto do pastor Lucas. Ele é filho da Sara, que é a filha primogênita do pastor Lucas. E ele mora nos Estados Unidos. Aí a pastora Cristina vinha para cá, a Sara vinha para cá, fazia a propaganda dele para Dani. A Dani falou: manda currículo, a gente avalia e tal, né? E aí se apaixonaram, vão casar
agora, se Deus quiser, em julho. E é isso aí. Gente, eu quero aproveitar o tempo para a gente conversar sobre um assunto que eu creio que é muito importante dentro dessa temática. Ah, tem o João Paulo? Ah, João Paulo, meu Deus, cadê o João Paulo? Mostra aí o João Paulo. João Paulo, meu primeiro netinho, vai fazer 3 meses. Isso aqui, isso é só de 1 mês. Cara, uma tua. Pensa numa gente boa. Menino, ele me ama. E uma coisa que é muito interessante, toda foto que eu posto no meu Instagram, o pessoal comenta alguma coisa. Ele parece demais com o pastor Sabá, parece demais. E ainda fala embaixo, e ele é lindo. Então eu estou gostando demais desses comentários. Glória a Deus, ele parece demais e é lindo. Obrigado, gente, obrigado pessoal da mídia aí. Deixa eu falar algo muito importante, queridos. Nós vamos conversar hoje, amanhã e domingo. Então, eu vou tentar trabalhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar não somente com vocês, mas com a igreja. Eu viajo muito para as nossas igrejas. Eu amo visitar, pregar, fazer conferência nas igrejas da paz. Eu sou apaixonado pela nossa tribo. Agora, uma coisa que eu tenho falado o seguinte, eu sei que hoje nós temos o costume de chamar de conferência do MDA, mas ao mesmo tempo eu costumo dizer assim, cuidado, porque às vezes as pessoas, os membros mesmos até pensam, eu sou bem MDA, célula, discipulado e tal. Não é sobre isso que eu quero ouvir, mas na verdade é uma conferência sobre igreja local. Sobre igreja local, sobre você e a sua relação com o reino, sobre você e a sua relação com a igreja local. E é muito importante a gente entender que não se trata de uma sigla, não se trata de um modelo que a igreja pratica, se trata de ser igreja, de viver igreja. O que é ser igreja? E o que é fazer parte da igreja? Então, eu costumo dizer o seguinte, nós não fomos chamados só para bater ponto no final de semana, nós não fomos chamados só para dar uma ofertazinha, porque tem crente que fala assim, pastor, eu sou um crente maravilhoso, Deus deve estar encantado comigo. Fala, mas me conta mais o que é que eu estou a fim de também, que Deus fique encantado comigo. Pastor, eu quase não falto no domingo. E pastor, olha, não é todo mês, mas de vez em quando eu dou o dízimo. E pastor, é raro eu não dar R$5 de oferta também. E pastor, ainda tem mais. Pensa num crente maravilhoso que eu sou. Sim, me conta mais. De vez em quando eu danço. De vez em quando eu danço. No culto de celebração. Todas essas coisas são maravilhosas, mas eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que Deus espera mais de mim e de você do que só isso? Vocês sabiam disso? Que Deus espera mais de mim e de você? Então hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: o que você pretende fazer com o que ainda resta da sua vida? Não sei se o pessoal vai conseguir projetar, não sei se chegou a tempo, mas se não tiver, vai anotando aí. Mas o tema é: o que você pretende fazer com o que ainda resta da sua vida? Você sabia, eu não sei em que parte do resto da sua vida eu estou te pegando. Não sei qual é a parte que ainda resta da sua vida, mas todos nós temos uma etapa ainda para viver, tá? E eu não vim falar sobre o seu ontem, eu não vim falar sobre o seu passado, não quero saber o que você fez de certo nem de errado, não quero que você confesse para mim seus pecados, nem tenho tempo para ouvir, tá? Eu não quero saber se você acertou, se você errou, se errou, peça perdão, se acertou, parabéns. Eu quero hoje conversar com vocês sobre o que vocês estão planejando para o tempo que ainda resta. Todos nós temos uma cota, todo mundo aqui já pegou uma senha, uma hora dessa vão chamar seu número. Você fala assim, vira essa boca para lá, eu viro, uma hora dessa vão chamar sua senha, porque eu só tenho certeza de uma coisa na vida, que um dia esse dia vai chegar.
Agora, enquanto esse dia não chegar, o que eu preciso fazer? Quantos aqui querem viver mais? Deixa eu ver. Amém. Alguns estão em dúvida ainda, mas eu vou perguntar: quantos aqui querem viver mais de novo? Amém. Viu? Tem gente que já se animou para viver mais agora. Eu quero declarar longevidade na sua vida. Eu quero declarar que você vai viver muito mesmo, em nome de Jesus. É promessa do Senhor para a sua história, para a sua família, em nome de Jesus. Olha, eu acho que o céu é maravilhoso, pelo que a Bíblia descreve. Paulo disse: é incomparavelmente melhor estar com Cristo, partir estar com Cristo. Olha, tem muita propaganda na Bíblia sobre o céu, mas tem muita propaganda. Mas pensa num negócio que não gera em mim um pouquinho de interesse. Assim, eu sei que eu vou para lá, estou nem um pouquinho apressado. Tem coisa aqui, açaí, lá, não sei se vai ter açaí. Outra coisa, lá não vai ter casamento, aqui tem. Inclusive eu estou com plano de falar com Deus, quando eu chegar lá, falar: Deus, não dá para mudar esse código aí, não? Dá para mudar essa regrinha? Porque eu queria continuar casado, mas lá não vai ter esse negócio. Então aproveite, mas não fica brigando, aproveita. Porque é só aqui esse negócio. Amém? Tem gente que briga uma semana sem se falar. Mas tu pensa que eu sou besta? Eu vou ficar brigando? Amor, não, você está certa, eu estou errado. Você está certa, eu estou errado. Entendeu? Eu quero outra coisa, eu não quero razão, não quero razão. Tem gente que eu quero é razão. Fica sem a bênção, só por falta de sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei nem por que eu estou falando isso, mas eu já falei para Deus: se não der para mudar mesmo, não dá para mudar esse negócio aqui, aqui não tem casamento aqui não. Falei: então, Senhor, eu queria te pedir pelo menos uma segunda coisa. Eu queria que a minha mansão fosse do lado da dela, porque eu quero assim acordar de manhã, abrir a janela e falar: oi, vizinha. Entendeu? Eu acho que vai ser possível. Talvez nisso ele me atenda, Mas quantos creem que vão viver muito aqui? Quanto está aplicando fé para viver muito? Agora a pergunta é: por que você quer viver mais? Se Deus perguntasse assim: tudo bem, só me explica, por que eu deveria deixar você vivendo mais? Me convence. Me convence. Já tem 8 bilhões de gente nesse planeta. O planeta está até com dificuldade de rodar. Por que eu deveria deixar você? Qual seria a sua resposta para Deus? O que você pretende fazer com o resto da sua vida? Olha, pastor, nada diferente. Acordando, dormindo, comendo, escovando dente, assistindo Netflix, indo para o shopping. Não me diga que com esse argumento você está tentando convencer Deus de deixar você ter mais tempo. Eu não sei você, mas a pandemia mexeu comigo, mas me mexeu mesmo. Eu não sei quanto tempo é esse tempo que ainda resta para cada um de nós, mas na pandemia, pelo fato que pessoas tão próximas, tão amigas, tão íntimas, foram embora. Uma irmã minha muito querida, minha irmã caçula, eu sou o caçula dos homens, ela era a caçula das meninas, das mulheres, então nós dois, nós éramos os mais chegados, com certeza. Fomos os que mais brigaram na infância, mas na vida adulta nós tínhamos uma amizade. Minha irmã só tinha 2 anos mais velha que eu. Pastores, amigos,
gente boa, gente que merecia continuar aqui, desfrutando de tudo isso. Lá é maravilhoso, eles devem estar falando: ah, Sabá, você está enganado, aqui é melhor. Eu até concordo, mas de novo, não estou apressado. Mas o impacto da pandemia na minha vida me fez orar muitas vezes chorando e dizendo: Deus, porque eu peguei o vírus, eu também vivi aquele dilema, aquela dor, aquele desafio, aquela angústia: será que eu vou, Senhor? Porque naquela época todo mundo pensava: e agora? Chegou minha vez? Mas quando passou, eu e a minha esposa, eu perguntei: por quê que o Senhor quer que eu continue aqui? E eu entendi que estar vivo depois da pandemia, todos nós aqui, estar vivo depois da pandemia, deveria nos dar um outro significado de vida, ressignificar a nossa vida, nossas escolhas, nossa rotina, nossa agenda. Tem um irmão lá da nossa igreja, o pastor Roberto, que ele teve uma experiência sobrenatural. Ele até escreveu um livro sobre a experiência dele entubado na UTI. Foi um negócio muito forte. Ele realmente foi até os portões. E Deus falou: vou deixar você voltar, mas viva uma vida que vale a pena eu fazer você voltar. Porque Deus não nos deixa aqui, irmão, só para a gente continuar tomando sorvete e açaí. Isso é bônus. Estou falando de açaí porque é o que eu gosto. Apesar que hoje eu comi um tucunaré frito, que, meu Deus do céu. Por isso que eu falo: Senhor, não quero ir ainda. Depois daquele tucunaré hoje, eu falei: não quero ir. Agora, eu queria hoje conversar, te levar a pensar. Eu não sei qual é a cota que te resta, não sei quanto saldo você ainda tem, de hoje até o último dia, mas eu queria te fazer pensar: o que você pretende fazer com essa chance, com essa oportunidade, com essa cota que Deus ainda está te dando? E essa decisão, essa responsabilidade é sua, somente sua, e de mais ninguém. De mais ninguém. Então, eu queria hoje primeiro falar de alguma coisa que eu sei que você já sabe, mas Bíblia é isso, igreja é isso, é pregar a mesma coisa que você já sabe, até que você entenda e comece a praticar. Porque tem crente que ainda só é colecionador de pregação. Aí ele começa a virar não só colecionador, mas praticador de pregação. Então eu queria hoje te falar algo que sei que você já sabe. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: existimos para um propósito. Isso é importante ter da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Todos os dias eu preciso lembrar: eu existo para um propósito, e Deus me deu o privilégio de continuar para um propósito, e eu quero viver com intensidade esse propósito. E o que muitas pessoas não sabem, ou se sabem não estão levando a sério, é que Deus, ao nos criar, Ele nos criou para um propósito. Descobrir esse propósito e viver esse propósito é algo muito importante, e eu chamaria de o nosso maior desafio, a nossa maior busca da vida. Nós não temos o direito de fazer o que a gente quer com a nossa vida. Ah, eu vou ser piloto. Mas vem cá, como é que é? Por que você está decidindo ser piloto? Ah, eu vou, mas por quê? Existe um destino pessoal para cada indivíduo.
que já foi pré-escolhido por Deus. Eu poderia te dar aqui muitos outros versículos, mas eu quero só te dar alguns que eu sei que você já conhece. Jeremias, no capítulo 1, verso 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei e o designei profeta às nações. Deus está revelando para Jeremias algo muito importante, que ele não tem o direito de escolher, porque Deus já designou. Você foi para a terra para um propósito, para resolver um problema, para cumprir uma missão. Isso para mim é muito forte. Jeremias não podia falar: cara, quero ser jogador de basquete. Eu vou ser piloto de avião. Porque Deus já tinha designado ele para ser profeta das nações. E ele viveu esse projeto. Gálatas, no capítulo 1, Paulo revela algo semelhante. Essa verdade, ela atravessa a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Gálatas 1 diz assim, verso 15: Deus, porém, está Paulo escrevendo para os Gálatas, falando dele. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. E Paulo entendeu, depois de um tempo, que ele foi chamado para os gentios, por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios. E ele teve essa revelação. Agora, deixa eu te perguntar: Paulo entendeu isso logo que nasceu? Quando tinha 10 anos? Quando tinha 15 anos? Quando tinha 14 anos? Quando tinha 20 anos? A coisa mais triste é o tempo que a gente joga fora da nossa vida. E Paulo passou muito tempo jogando fora a vida dele, porque Deus já tinha escolhido ele para ser apóstolo dos gentios antes dele nascer, no ventre da sua mãe. Na outra tradução diz: aprove Deus, desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou. Agora o problema é que ele só ouviu a voz e Deus estava chamando, mas ele ouviu a sua voz depois de adulto. Pastor, mas essa sua teoria se sustenta? Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. De antemão, diz outra tradução, Deus nos separou para vivermos, somos criados para isso. Isso aqui tem sido uma verdade que tem governado a minha vida, e eu tenho orado, e eu tenho clamado: Deus, eu quero estar no X da tua vontade, eu quero estar envolvido com aquilo que o Senhor me criou para estar envolvido. Eu sei que o Senhor me separou para algo antes da fundação do mundo, antes de eu nascer. Eu creio nisso, e eu creio que todo crente deveria. Pastor, mas isso é sobre Jeremias, pastor. Meu nome não é Jeremias. Pastor, isso é sobre Saulo, pastor. Meu nome não é Saulo. Anote isso aí. Quando fomos criados para um propósito que Deus tinha em mente. E não tente dizer para Deus que você não é Saulo, porque Ele sabe o seu nome. E Ele sabe quem é você, e Ele sabe quem é sua mãe. E a nossa ação, nossa decisão não é: Senhor, eu quero te dizer o que eu decidi que eu vou fazer para a minha vida. A nossa oração é: Senhor, o que o Senhor decidiu quando o Senhor me criou para eu fazer nessa vida?
Eu costumo dizer o seguinte: não queira ser Moisés, se Deus te criou para ser Noé. Não queira ser libertador de escravo, se Deus te criou para você construir arcas. Nós precisamos entender isso. Por isso que eu não tenho inveja de nenhum ministério, de nenhuma função, de nenhum dom. Eu não tenho. Definitivamente resolvi isso na minha vida. Eu não invejo o dom de ninguém. Eu só quero uma coisa: viver o que Deus me criou para viver, ser o que Deus me criou para ser. Tem mais alguém que pensa assim aqui? Tem mais alguém que quer isso também? Tem mais alguém que se importa com isso? Amém? Quero declarar em nome de Jesus: você vai entender o seu chamado, você vai viver o seu propósito. Você vai sair daqui fazendo planos de como terminar essa cota que ainda resta. Em nome de Jesus, amém? E a minha oração é que reste muito ainda, que tenha aí uns 100 anos, pelo menos, pela frente. Tem alguém que recebe isso? Amém. Deus não vai te dar se você não quiser, mas se você quiser, Ele te dá. Tinha um rei que já tinha sentença de morte: você arruma que você vai morrer. Ele só orou, chorou na parede, Deus deu mais 15. Se você orar e chorar, Deus teria boa razão para te dar mais 10, mais 15? Vou deixar esse cara mais 15 anos assistindo Netflix. Qual a razão que Ele deixaria você? Por que você acha que Deus te salvou? Por que você acha que Ele tramou para você conhecer Jesus, para você conhecer o Evangelho, para você cair do seu cavalo? Porque foi isso que Ele fez. Ele tramou um jeito de fazer Saulo cair do cavalo e ouvir a voz dele. Eu acho muito interessante que na história de Saulo, a Bíblia diz assim: mas o Senhor disse a Ananias, o cara que Deus chamou para consolidar o Saulo. O Ananias, o cara que recebeu a fichinha do novo convertido Saulo, o próprio Deus falou: está aqui essa fichinha, cuida desse novo convertido, ele mora aqui, está aqui o endereço, o WhatsApp dele, vai lá e cuida dele. O Ananias disse: mas Senhor, disse Ananias, todo mundo tinha medo do cara. Aí Deus disse assim: vá cuidar dele, vá consolidar ele, vá integrar esse novo convertido, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Na outra tradução, Deus disse para Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os reis, perante o povo. Cara, Deus não faz nada por acaso. Ele disse: eu escolhi esse cara, ele vai trabalhar para mim. Tem gente que pensa que Deus só salvou você para ir para o céu quando morrer. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te salvou para você ir para o céu. Porque se fosse esse o propósito, por que você está aqui na terra? O que você está fazendo aqui? Vá para casa. Se Deus queria te salvar para te levar para o céu, por que no dia que você levantou sua mão, não veio aqueles querubins que tem 6 asas e daria conta de puxar os seus 120 quilos? Não tem uma águia que voa com bezerro? A águia que voa com bezerro, que dirá um serafim, querubim daquele com 6 asas, com o olho para tudo quanto é lado, saia voando sob palmas, com você assim, levando para o céu, no dia da sua conversão. Por que Deus deixou você aqui? Porque Deus não estava querendo alguém para dar um lote no céu. Deus estava atrás de trabalhador, mão de obra,
Mão de obra, mão de obra. Amém, queridos? Vocês entenderam? Mão de obra. É interessante que Deus não falou para Ananias, Jesus não falou para Ananias: olha, eu estou salvando mais um, que aqui eu estou meio solitário no céu, estou precisando de mais gente, o céu está meio vazio, está igual Palma, tem muita terra ainda. Não. Deus falou: eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Falando: pastor, já te disse, eu não sou o Saulo. Você está falando da história do outro cara. Mas deixa eu te falar qual é o propósito universal de Deus para você, para mim. Por que Ele nos salvou? Está escrito também. Você pensa que ia ficar de fora? 1 Pedro 2,9. Olha o que a 1 Pedro 2,9 diz. Isso aqui engloba todo mundo, inclusive o pessoal de Palmas. Você pensou que Palma ficou de fora? Não ficou, não. Vocês, porém, são um povo escolhido. Vocês, povo, plural. Tem nome de ninguém aqui. Está o nome de todo mundo. Vocês, porém, são um povo escolhido, um reino formado por sacerdotes, uma nação santa, um povo que pertence a Deus. E o propósito de vocês é proclamar as obras maravilhosas daqueles que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Você está vendo o seu nome aí? Você está vendo o seu nome aí? Como é que você quer? Não, você não vai desdobrar, não. Eu peguei todo mundo agora. Não tem essa, é todo mundo, é nação, é todo mundo. Olha que privilégio. É privilégio. E olha, eu não fico triste quando eu leio isso. Falar: meu Deus. Que tem crente que quando lê esse versículo fica triste, igual aquela pessoa quando chega uma notificação do tribunal eleitoral dizendo que você foi escolhido para ser mesário. Eu, como funcionário público federal, não tinha um ano que eu não... Sorteado, meu nome já estava no sistema. Todo ano eu tinha que passar aquele dia. Pensa num dia feliz, né, irmão? Quem já foi mesário aqui? Pensa num dia maravilhoso. Mas tem gente que ouve, lê esse versículo e fala: meu Deus, fui escolhido para ser mesário por Deus. Agora eu tenho que trabalhar, agora eu fui chamado, eu tenho um propósito, eu tenho que proclamar, eu tenho que servir, eu tenho que trabalhar. E eu achando que só vindo no culto, dia de domingo, estava bom. Deus já estava feliz comigo. Vocês pegaram? Tem alguém? Tem alguém aqui que está entendendo a mensagem? Amém? Senhor, abre a mente dos meus irmãos, mais e mais. Abre o coração também. Eu declaro que você vai ser abundante na obra do Senhor. Você vai servir com alegria. Deus está confiando em você, Ele escolheu você para você ser esse exército, esse sacerdócio, esse grupo, esse povo, essa nação que vai proclamar para todo mundo aí as maravilhosas bondades de Deus. As maravilhas. Olha, Deus é bom, Deus te ama, e Palmas vai ouvir, porque cada um de vocês, no ambiente de vocês, no habitat de vocês, você vai proclamar essa verdade, você vai falar e vai viver, vai demonstrar. Quando alguém falar: você é daqui, cara? Você é daqui? Você é daqui? Não, cara, sou cidadão do céu, estou aqui só mesmo a serviço do reino. Eu sou funcionário do Altíssimo, estou aqui. Agora, quando uma pessoa entende isso, que ela nasceu para um propósito, desde o ventre da sua mãe, que ela foi designada, que ela foi escolhida para uma função específica, para ser profeta. Agora você fala: pastor, e se Deus me chamou para ser jogador de basquete? Vá ser jogador de basquete, pelo amor de Deus, seja bom, para ninguém falar mal do evangelho. Se você for chamado para ser um empresário e financiador do reino, vá ser. Por isso que isso aqui não tem a ver só com MDA, tem a ver com a igreja local.
É todo mundo fazendo a sua parte, contribuindo na sua área, no seu dom, no seu talento, na sua habilidade, com alegria e com amor. Entendeu isso? Entendi. Agora todo mundo é todo mundo, não é só Saulo e Jeremias, o Sabá também, você também, todo mundo. E qual é a atitude e reação de quem tem revelação do seu chamado? Bom, tem alguns versículos que demonstram qual deve ser a nossa reação. 1 Coríntios 9,16, olha o que Paulo disse. Contudo, quando o cara entendeu que ele foi designado, escolhido, contudo, quando prego o evangelho, ele disse: não posso me orgulhar, pois me é imposta essa necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar. O nível de conscientização é tão grande, o nível de interesse, o nível de compreensão é tão grande, o nível de absorção do chamado é tão grande, o nível de entendimento de que eu fui criado para isso é tão grande, que ele fala: cara, eu não dou conta de não viver isso. Sobre mim pesa essa obrigação, esse chamado. Na outra linguagem diz, eu gosto dessa outra linguagem que diz assim: contudo, pregar o evangelho não é nenhum mérito especial para mim. Eu não poderia deixá-lo de pregá-lo, mesmo que eu quisesse. Eu seria completamente infeliz. Ai de mim se não fizer. Eu gosto dessa versão, porque ela mostra que tem a ver com realização. Eu seria completamente infeliz. É por isso que ainda existe um alto índice de crentes infelizes, crentes com essa sensação de vazio. Fala: pastor, quando eu estava no mundo eu sentia esse vazio, e as pessoas diziam que esse vazio era Deus, porque esse vazio no nosso coração é do tamanho de Deus. Eu me converti, me batizei, estou na igreja, vou no culto, mas ainda existe. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que existe? Porque agora esse vazio é do tamanho do seu chamado, é do tamanho do seu ministério, é do tamanho daquilo que Deus te criou para fazer. Você está preenchido por Deus, sim, mas você precisa agora ser preenchido por aquilo que Deus te criou para fazer. Por que a gente vê pessoas terminando o culto cansado de cuidar dos filhos dos outros lá no Paz Kids, mas está feliz, mas está animada? Domingo que vem de novo, e domingo que vem de novo, e pode ter o Sabá pregando, assiste, está lá. E por que tem gente na mídia? Porque tem gente carregando, e porque todo mundo e tão feliz, porque eles entenderam que ser crente é mais do que vir à igreja, é servir a igreja, é viver o seu chamado. Tem alguém aqui que entendeu isso? Tem alguém aqui que quer viver isso? E deixa eu dizer algo bem claro para você: Deus não está dizendo que agora você não pode ser feliz, porque você vai trabalhar, porque tem muita gente que está achando: ah, pastor, se eu me envolver com a igreja, eu vou jogar minha vida fora, eu não vou ter mais tempo para mim. Pensa num cara que vive 24 horas, a tensão e a pressão do evangelho, do ministério. Mas pensa no cara que Deus tem me dado tantas experiências. Se tem uma coisa que Deus quer, é te levar para essas duas experiências, de você acessar aquilo que Ele tem para você, e à medida que você se envolve, te levar para algo maior. Olha qual é a atitude de alguém que entendeu esse chamado. Segunda carta aos Coríntios, Paulo dizendo assim no capítulo 12: assim, muito alegremente, porque a atitude é muito importante para Deus, não basta só fazer, tem que fazer com a atitude correta. Assim, muito alegremente gastarei por vocês tudo que tenho, e também me gastarei pessoalmente. Agora, será que quanto mais os amo, menos vocês me amarão? Paulo está dizendo: talvez amanhã
ou em algum momento eu quero falar mais com vocês sobre esse versículo. Atos 20, 24, outra atitude de alguém que entendeu o chamado. Olha o que Paulo disse, Atos 20. Mas em nada tenho a vida preciosa, mas em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quem entendeu o seu chamado vive isso, fala isso, crê nisso, persegue isso, acredita nisso. Irmãos, deixa eu te dizer, eu também fui um novo convertido. Eu também tive meu período, foi pequeno, foi curto, porque não deixaram eu ficar muito tempo sentado no banco não, de só crente de igreja. Mas quando eu entendi, e nós estamos falando de legado, não tinha como ver os nossos líderes fazendo o que faziam, deixando o que deixaram para trás, para vir para cá. Pastor Melvin deixando sua fazenda, eu fui lá, fui na cidade dele, deixando aquela vida confortável, que é os Estados Unidos, que é a América. Ele falou: em nada tenho a vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Já faz anos que eu tenho adotado isso como meu estilo de vida. Que importa emprego, que importa isso, que importa aquilo. Se eu tiver certeza que Deus está me chamando para isso. E a vida? A vida, para que serve a vida? Deus me tirou das drogas, irmãos. Deus me tirou da prostituição. Minha vida não prestava para nada. Era um derrotado, um fracassado. Ele me salva, me perdoa, me reconecta com Ele. E agora eu quero valorizar a minha vida? E agora eu quero atribuir à minha vida um valor ao ponto que não dá para gastar essa vida? Não prestava, já não servia para nada. Um vagabundo, patife, sem vergonha, salafrário. E Jesus me salvou. E agora vou botar a banca e falar: não posso gastar minha vida com isso. Já estava gastando com as drogas, com a prostituição. Talvez não estava nem vivo hoje. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu tenho chegado a essa conclusão: só existe um jeito inteligente de viver. Sabe qual é? É cumprindo o seu propósito. Só existe um jeito inteligente de viver, é cumprindo o seu propósito. Eu quero declarar que você vai viver seu propósito. Você vai ter prazer nisso, você vai se alegrar nisso. Isso vai ser sua paixão. Isso vai ser a coisa mais importante para você. Tudo passa. Todas as outras formas de viver a vida é jogar a vida fora. Se você está fazendo, pode ser a coisa mais extraordinária, mais aplaudida pela sociedade, mais comemorada pelos seus amigos. Nós temos a tendência de ficar iludidos, enganados pelos aplausos e comentários dos vizinhos, dos parentes. Quando eu disse para os meus irmãos que eu ia abrir mão do meu emprego federal, eles falaram: tu está ficando doido, isso é sonho de consumo de todo mundo. Eu falei: pode ser loucura mesmo. Eu acho que tem até um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Porque o mundo sempre vai achar o normal doido, mas o que é doido, normal. E você vai ter que decidir que voz que você vai ouvir.
A de Deus ou do parente? Todas as outras formas de viver a vida é jogar a vida fora. Uma vez eu li uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou que adianta você subir na vida, subir na escada, e chegar lá no topo e descobrir que a escada estava na parede errada. Eu nunca quero ficar subindo se for na parede errada. Quero subir na parede certa. Você sabe qual é o aplauso que me interessa? Você sabe qual é o aplauso que me empolga? Você sabe qual é o elogio, o comentário que me interessa? É o do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É isso que importa para mim. E aí vem alguém, vai para a igreja de novo. Eu falei, eu sou a igreja, eu nem vou, eu já sou a igreja. Jogar a vida fora, chamando de aproveitar a vida, é o maior desperdício que um ser humano pode cometer. Jogar a vida fora, dizendo que eu estou curtindo a vida. Pastor, mas eu não posso nem ir numa praia. Claro que pode, meu amigo. Se tiver dinheiro, vai. Mas eu não posso ir para Zoropa. Vá para Zoropa, curte, tira suas férias, tira um dia de descanso. Jesus não chamou os discípulos, vamos descansar? Não. Mas o versículo anterior diz que estão trabalhando tanto, não tinham tempo nem para comer. Então equilibra a vida. Nós vivemos a cultura da curtição, do lazer e da vida mansa. Eu ouvi uma palavra que talvez, se não pregarem outra melhor, vai ser a pregação do ano para mim, tá? Do pastor Douglas Gonçalves, está no YouTube. Ele deu na nossa conferência uma palavra que fazia tempo que eu já estava com saudade de uma palavra que fazia eu pensar que eu não era convertido. Preguiça de mudar. Nós estamos vivendo hoje uma cultura da curtição. Tem casais que não querem ter filho porque dá trabalho. E dá mesmo. Pergunta da minha filha que está com agora de 2 meses e pouco. Dá trabalho. Quem foi que disse que dá? Você deu para sua mãe, bonitinho. E por que agora você não quer ter com os seus? É fraco, hein? Quando eu vejo o trabalho que o João Paulo está dando para a Letícia, aí ela fica assim, oh mãe, muito obrigado, mãe, eu te admiro demais, mãe. Oh mãe. Aí os pais viram herói. Quem não tem filho, o pai e a mãe nunca viram herói. Você precisa ter um filho, para o seu pai e para sua mãe virar herói. Pegaram? Mas hoje nós estamos vivendo a cultura do lazer. Não, pastor, não dá, estou muito ocupado, não posso. Não, negócio de célula, life group em casa, dá trabalho, pastor. Tem que limpar. E a sujeira que deixa depois? Pergunta dela. Nós somos anfitrião desde que nós casamos, eu acho, né? Mas trabalho. Quem foi que disse que ganhar alma, cuidar de alma, ouvir problema, separar a briga de novo convertido e haver até de velho convertido? Pastor, se aqui na delegacia o que você fez? Eu não, mas 2 ovelhas minhas fizeram mais na delegacia 3 horas da madrugada, no hospital. Dá trabalho servir a Deus, dá trabalho. Vivemos a cultura da curtição, só lazer e vida mansa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu sei que eu estou falando umas verdades fortes. É uma pena que as pessoas que precisavam ouvir não vieram. Mas fala para eles virem amanhã aqui.
Na época dos cristãos em Roma, você sabe o que destruía a vida deles, comia eles? Eram os leões. Hoje são as distrações. Naquela época os cristãos perdiam a vida na arena pela sua fé para os leões. Hoje os cristãos estão perdendo a vida, é a mesma existência que estão perdendo para as distrações. E não é por fé, é por falta de fé. O prejuízo é o mesmo, seja o leão comendo ou o Netflix. O prejuízo é o mesmo, é uma vida jogada fora. Lá pelo menos trazer a glória para Deus. Eu quero queimar a minha vida, por isso que Paulo disse, eu me gasto e vou me gastar mesmo, mas eu quero. Ah, pastor, mas se envolver na igreja dá trabalho. Quem foi que disse que não dá? Quem disse que servir a Deus, servindo a pessoa, não dá trabalho? Hoje eu tenho uma dificuldade com uma cultura de voluntariado, que é uma cultura de voluntariado meio assim, sabe? Muito água com açúcar. Eu sou voluntário, mas hoje eu acordei com preguiça e não vou. Eu já falei várias vezes para o pessoal lá na nossa igreja, se eu liderar um time de voluntário e o cara não entender que ele é voluntário até o dia que ele se voluntaria, depois que ele se torna voluntário, ele para de ser voluntário. Ele é voluntário até se tornar voluntário. Pegaram? Porque depois que ele se comprometer comigo, ele para de ser voluntário. Ele vai cumprir uma agenda, ele vai cumprir um horário, ele vai trabalhar no ministério. E se é para chegar às 6 horas, ele vai chegar. Ah, mas não ganho nada. Eu não falei que eu ia te pagar. Eu preciso de gente séria. O evangelho precisa de gente séria. A igreja precisa de gente séria. Amém? Eu sei que vai ser minha última vez aqui. Você me falou que era o quê? Até meia-noite hoje? Outro dia um pastor já estava muito atrasado, já tinha passado uns 20 minutos, e ainda perguntou assim, quanto tempo eu tenho? Já estava tão atrasado, eu falei, a sorte dele que ele não perguntou para mim. Se ele perguntasse, eu falei, menos 20. Mas quem me dá mais 5 minutos? Levante a mão que eu preciso ter certeza. 5, 10, 15, 20, 30, pronto. Eu só queria terminar com vocês. Amanhã a gente continua conversando. Vocês vão voltar? Sim. Tá, porque amanhã a gente continua a nossa conversa. Eu só estou conversando com vocês, tá, irmãos? Eu gosto de conversar. Eu queria só terminar dizendo isso aqui para você. Agora é o único momento que temos para ser útil. Agora é o único momento. Quem aqui pode assinar em cartório que amanhã você vai estar vivo? Tem alguém aqui? Então, agora, depois da pandemia, que Deus deixou você passar por esse negócio, agora é a hora de fazer a sua vida ser útil. Eu aprendi essa frase aqui, o ontem já passou e o amanhã não nos pertence. O ontem já passou e o amanhã não nos pertence. Só temos de garantir o agora. É agora. Ano que vem, mas eu vou completar, isso aqui é segredo. Se eu souber que vocês falaram para os outros, eu vou completar 60 anos. E eu sei que o cara fala, está acabado, hein? Mas é pelo menos estou me gastando pelo reino, tá, irmão? E você que está bonitinho aí, estou brincando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tenho que falar, né? Quando o caboclo não tem que pregar, ele fica fazendo essas coisas. Mas de verdade, minha crise é essa.
tempo está voando. Eu queria ter mais tempo. Eu queria ter mais forças. Eu queria não estar sentindo os sintomas que a idade impõe. Mas eu tenho consciência de que esse é o meu agora. E eu vou queimar meu agora com todas as minhas forças. O que me compensa é que desde os meus 17 anos eu tenho derramado minha vida numa medida ou na outra, tentando entender qual é meu lugar no corpo. Ache seu lugar no corpo o mais rápido que você puder. Pare de exigir que tudo fique perfeito para servir. Tem gente que está toda hora falando: ah, pastor, ainda não dá. Pare de esperar condições melhores. Quando meus filhos crescerem, eu começo. Pergunta da minha esposa: quantas vezes em vigílias, com as crianças lá no bebê conforto, se tinha conforto, não sei, mas chamava de bebê conforto. Quantas vezes meus filhos dormiram nessas cadeiras unidas, cara com cara, e colocavam, faziam assim um U, assim, ó. Com 3 meses, minha filha estava viajando com a gente de ônibus, para uma conferência missionária. Não espere por condições melhores. Quando meu filho crescer, pastor, quando meu marido converter, pastor, ele não é crente, mas você é. Sirva seu Deus, sirva a sua igreja. Quando trocar o líder do ministério, porque eu não gosto desse. Quando trocar o líder do ministério, eu vou servir, pastor. Quando eu terminar a minha faculdade, quem foi que diz que enquanto se estuda não se serve a Deus? A minha filha está agora no perrengue, último semestre na faculdade de Direito, noiva, preparando casamento, TCC, preparando para passar na segunda fase da OAB. Está lá, magrinha, vocês viram. Mas não é um trator. Multiplica a célula. Serve a Deus. Ah, pastor, quando eu terminar a faculdade. Quando meu marido morrer, aí vai melhorar, pastor. Não espere circunstâncias melhores. Deus te criou para um propósito. Viva seu propósito. Amém, queridos? Quem entendeu? Fique em pé. Fique em pé que o pessoal já subiu, dizendo: está na hora de você descer. Mas a gente continua, amém? Eu quero declarar em nome de Jesus que esse legado que a gente aplaude, admira, não vai ser só admirado. Legado não é só para a gente admirar e bater palma. Parabéns que você fez o seu dever de casa, irmão. Legado não é só para ser admirado, é para ser imitado. É para ser imitado. E eu quero declarar você imitando os legados da sua liderança. Quero declarar você entrando no nível de frutificação. Em nome de Jesus, que esse ano será ano de frutificação. Você vai se encontrar com o seu propósito divino. Você vai viver o projeto que Deus tem para a sua vida, para a sua história. Que você vai entender que a vida não é mais importante que o chamado.
Você vai aprender a dizer não para você e sim para Deus, em nome de Jesus. Quem recebe, diga: eu recebo essa palavra, em nome de Jesus.